dos países colonialistas para derrubar o Gaddafi. Era coisa de uma semana, 2 semanas. Ele resistiu muito mais, sinal que tinha uma base popular que ninguém imaginava que tivesse. E está lá, e de repente a resistência continua. Eles aí procuraram matar o Gaddafi de todo jeito, não conseguiram, o Gaddafi está vivo, e pronto, virou um símbolo de resistência contra o colonialismo, contra o Ocidente, reforçando o grande confronto de Oriente e Ocidente. Quer dizer, virou um abacaxi gigantesco. E agora? Ninguém sabe o que fazer direito. Claro, vão fazer eleições, nós estão procurando manipular, como estão procurando no Egito, como na Tunísia. Mas tudo isso vai encontrando resistências que são maiores do que os cálculos dos cientistas políticos desses países. Então, acho que a Líbia... Agora, eu não acho que isso vai resultar numa vitória colonialista, não. Acho que vai resultar numa espinha na garganta dele. Mais uma, além do Afeganistão, além do Iraque, agora vai ter a Líbia e outros países que ninguém sabe o que é que vai dar lá na Síria. De repente, outro enclave. Sabe, é uma situação mundial que está sendo vivida que é difícil de prever. Assim como eles previram erradamente que o Gaddafi não duraria um mês, a gente não pode prever que vai haver isso, vai resultar nisso ou aquilo. Acho que vai resultar em mais um foco de conflito grande e importante na evolução. A apropriação que nós temos que ter dos novos meios tecnológicos de comunicação. Nós não podemos olhar para eles como um fato isolado de nós. Nós somos os produtores deste processo. E aí, Saturnino, o único reparo que eu diria é que política e ciência nessa hora se dão as mãos. Porque uma tecnologia bem desenvolvida, uma ciência bem tratada, um trabalho bem realizado, ele faz a política ser muito melhor. Eu acho que ciência, tecnologia e política, elas só são democráticas se estiverem juntas. Portanto, apropriar-se da tecnologia, apropriar-se da ciência, dos benefícios da ciência, é também um desafio das pessoas progressistas, das pessoas utópicas. Nós temos que fazer isso. Eu sou da área de tecnologia, eu fui do CERN por muitos anos, sou analista de sistemas, trabalho com consultoria de sistemas e hoje eu milito profundamente nessa área. Eu milito verticalmente na área da tecnologia aplicada à educação. Quer dizer, eu vivo intensamente a busca de fazer com que a tecnologia seja apropriada pela democracia. Fazer com que a tecnologia seja um bem democrático. Porque se nós não fizermos isso, ela pode perfeitamente ser transformada num instrumento contra a democracia. Então, são desafios atuais. E desafios para nós, mesmo com cabecinhas brancas já, mas jovens de espírito, absolutamente imantados de utopia, essas pessoas têm uma imensa contribuição a dar na compreensão da relação entre poder e sociedade e na compreensão entre ciência, tecnologia e democracia, com a participação da sociedade e com, digamos assim, e com o nosso esforço em compreender e não achar que a tecnologia, o mouse e o computador não nos dizem respeito. Dizem respeito sim. A rede hoje, a internet hoje é a maior arma que a humanidade possui. É a maior, ela foi produzida por nós. É a humanidade na sua ciência, na sua tecnologia, desenvolvendo novos instrumentos de participação. Pois bem, nós não podemos deixar de analisar em profundidade a internet hoje, a rede. O Betinho já dizia isso para nós há 20 anos atrás. Quando começava o IBASE, ele nos dizia, e ele sabia que eu era de tecnologia e me chamava a participar, dizendo, nós temos que mergulhar profundamente nessa rede, porque esta rede é talvez a principal. Vemos isso nos acontecimentos mundiais recentes, não é? Nós temos que ter consciência e chegar muito perto dela, muito perto conceitualmente, muito perto do ponto de vista da sua dimensão e da sua extensão e do alcance que ela tem na formação de novas consciências para a humanidade. Isso eu aprendi com o Saturnino,
aprendi na convivência com ele, aprendi com os companheiros todos que estão militando há tantos anos, e eu acho que a gente não pode se afastar da compreensão do poder e da compreensão da tecnologia, digamos assim, a favor da democracia. Muito bom, parabéns. Mais umazinha aqui. Galera, nós estamos fazendo elas já estavam inscritas há muito tempo. Por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Edna Maria. Eu sou presidente da ONG Latimídia Companhia e é a segunda vez que eu estou participando do evento aqui. Queria parabenizar aos aniversariantes. Eu participei do evento, foi da Avenida Salazar. Deixei o meu... Está sem som? Agora está sem som. Olha, passei de admirar mais ainda. Você vai se levantar. Você não quer se levantar? Levou um tom. Melhorou? Sim. Tem que repetir? Tem. Não, então, é a segunda vez que eu estou aqui, participei do documentário O Veneno Está na Mesa, deixei meu e-mail, fui convidada, estou aqui participando, exercendo plenamente a minha cidadania. Porque você sair de casa, do seu conforto, né? Estar aqui escutando, aprendendo, isso é uma maneira também de exercer a cidadania, né? E realmente a internet ela está nos unindo, está nos ajudando. E eu só queria falar que eu também reconheço que eu também sou uma otimista. E eu considero que a utopia de hoje é a nossa realidade de amanhã. Só depende de nós, né? E deixar registrado que em todos os setores da nossa comunidade, da nossa sociedade, os animais eles estão inseridos. Então, os interesses deles também precisam de ser considerados. Era só isso que eu tinha que falar. E como isso aqui é um território livre da democracia, nós temos 2 bons documentários sobre a causa animal que eu gostaria que talvez pudessem estar aqui incluídos nesses dias. E lembrando também que os animais eles não votam e não falam, mas nós falamos e votamos por eles. Né? E a internet está unindo a grande família animal. Tá? E nós somos uma fatia muito grande do mercado. Olha, para acabar, para a gente não deixar de ser democrático. Pronto, faz a pergunta aí. Obrigado, boa noite. Gostaria de parabenizá-lo pelos 80 anos, em nome dessa família em Nova Friburgo e Niterói. A minha pergunta é um pouco filosófica, assim, fugindo desse tema mais concreto que foi levantado agora. O senhor falou a respeito do aprofundamento de alguns conceitos, como democratização da democracia, e eu tinha uma pergunta em relação à politização da política. É uma utopia ou um pesadelo, Sandra? Isso é uma pergunta. E olha, eu acho que para acabar mesmo, o Pedro. Pronto. O Pedro pergunta e aí acaba. Rapidinho. Eu já me apresentei aqui várias vezes, Pedro Castro, moro aqui perto, sou amigo do diretor. Queria dar os parabéns ao Saturnino. E no início de 1900, da década de 80, eu assisti uma palestra sua e do Lula naquele auditório do Senado. Sim. E aí você disse o seguinte lá, não sei se eu estou traduzindo bem, nem estou chovendo molhado porque eu estou chegando atrasado. Mas você dizia o seguinte, que no Brasil, até aquela data, nunca tinha ocorrido uma distribuição de renda que não fosse no segmento da renda do trabalho. Nunca aconteceu distribuição de renda do capital para o trabalho. Não sei se você lembra disso. Eu estava lá presente. O Antônio Vilela, o auditório. Que eu queria lhe perguntar, é simples, rápido. Se mudou alguma coisa essencialmente em relação a isso. Obrigado. Bom, vamos ver. Eu acho que as propostas da Luísa, a Luísa é minha neta, tenho muito orgulho dela. Estudante de biologia, naturalmente está preocupada com o uso da biologia
da ciência biológica na produção de alimentos e a forma pela qual está sendo usada. Mas eu acho que a proposta da Luísa e do Leônidas, cadê o Leônidas? Estou aqui, senador, estou aqui. Pois é, são dois temas para a gente realmente aprofundar o debate aqui, que é a questão do agronegócio, da produção de alimentos, a eliminação, a Inês Vanderló falou na utopia da eliminação. É claro que a eliminação da fome do mundo é inteiramente factível e viável e tem dificuldade. O problema é político, exclusivamente político. E aí entram as formas de produção de alimentos. Inclusive no Brasil. O Brasil é um dos países que ainda tem muito a avançar em termos de distribuição do fator de produção essencial agrícola, que é a terra. Então, mas acho que isso, quer dizer, não só a questão da reforma agrária e da distribuição da terra, mas da própria forma de comercialização, a forma de organização produtiva, a forma de a introdução dos avanços científicos na produção, essa questão dos alimentos, do uso de agrotóxicos. Nós tivemos aqui o filme do Silvio Teta, que foi muito esclarecedor, mas a forma também não só dos agrotóxicos, mas da modificação genética, quer dizer, tudo isso está pedindo um debate. Eu acho que nós temos condição de organizar, é uma das funções do nosso Instituto, é organizar esse debate da produção agrícola e outro da questão da saúde. A questão da saúde, quando a gente fala nas ameaças da paz mundial, eu coloco a questão da saúde dentro desse balaio, porque essas promessas da ciência e da medicina, é claro que vão ficar restritas se não houver a introdução da política e do socialismo aí, evidentemente que só vai viver 120 anos quem tiver grana para viver 120 anos. E isso vai dar conflito, vai gerar, porque quando se trata de vida humana, o conflito se acirra terrivelmente. Então, a questão da produção agrícola de alimentos e a questão da saúde são dois vetores de acirramento, de tensionamento da vida humana no planeta, se a política não os organizar, não conseguir organizá-los de uma forma que seja humanizante, que seja humanizadora. Aí entra a questão do socialismo, que o Pomar disse que no fundo é a unificação de todas as utopias, e é mesmo. Mas mesmo antes de chegar ao socialismo, é claro que nós temos que tratar dessas coisas, que o socialismo resolveria, mas sem socialismo nós temos que tratar da produção agrícola, das formas de produção agrícola, do agronegócio, da ciência na agricultura, como da saúde, como referiu o Leônidas, né? Bom, a questão do racismo levantada pelo Bernardo é evidente. Quer dizer, eu acho também que a questão da preservação ambiental, a questão da participação da mulher e a questão do racismo já avançaram bastante, porque a consciência mundial, a consciência política, a consciência da humanidade avançou muito. E é claro, mas é claro que ainda tem que avançar muito mais. E nós não podemos relaxar nessas questões, que elas são efetivamente muito importantes. E o Bernard generalizou, não é só raça, é a discriminação em geral. Quer dizer, a ideia de democracia, aí a gente retorna à questão da democratização da democracia, o aperfeiçoamento da democracia, compreende tudo isso. Quer dizer, compreende a eliminação dessas discriminações que são desumanas, que são anti-humanas e que estão a nosso alcance, ao alcance da política, que todos nós somos políticos, temos que trabalhar por isso no dia a dia da nossa vida. Bom, eu vou concordar inteiramente com o Pomar. O socialismo é o conjunto de todas essas utopias e mais.
a meu juízo, é a única forma de conseguir realizar todas essas utopias. Porque sem o socialismo a gente consegue avançar, avançar aqui. E é importante avançar, é importante fazer qualquer coisa, não ficar parado. O melhor é melhor do que o pior. Então é importante avançar. Agora, a utopia global é um socialismo claro, ele disse, é preciso considerar o outro. O outro é o que resiste ao socialismo, porque tira o seu poder, tira alguma forma, alguma parte do seu poder econômico, financeiro e político, e a gente tem que... Só que quer dizer, a diferença que eu quis ressaltar em relação ao século passado é que a gente hoje tem que ganhar esse adversário, esse outro, por dentro dele mesmo. Quer dizer, essa coisa de ganhar, ser mais forte do que ele, que eu acho que gera uma violência que acaba um poder destrutivo gigantesco e às vezes se perde a parada e se atrasa por algumas décadas a marcha do socialismo. Quer dizer, eu acho que é importante ganhar a adesão da humanidade por dentro do próprio capitalismo. Quer dizer, o que eu quero, por exemplo, o que eu quero é que a eleição do Obama nos Estados Unidos realize o seu significado, que ela tem um significado. Quer dizer, quando aquela nação elege um negro de origem muçulmana, filho do negro africano muçulmano, nascido no Havaí, caramba, isso é muita coisa contra a candidatura de uma pessoa que ganhou a eleição. Então isso tem um significado. Claro que esse significado não se realizou, não se materializou, mas ele existe, ele está lá. Quer dizer, há um embrião de uma renovação política americana que os radicais de direita estão exatamente percebendo isso e por isso enraivecidos e querendo de toda forma forçar, barrar a marcha para... Mas existe uma marcha para o socialismo lá dentro também. E eu acho que o nosso propósito, a nossa política tem que ser de fazer avançar, de não derrotar militarmente aquela nação, porque isso é uma insensatez.